Agora sim, partindo para a terceira aula, que é sobre educação clássica, tá? E a formação clássica, ela parte lá dos gregos, do começo do século V antes de Cristo, VI antes de Cristo ainda, que a famosa paideia, não sei se você já ouviu falar, né? Que é a pedagogia que eles usavam lá. Pedagogia, cultura, que eles tinham a forma deles ensinarem. Então, a formação clássica, a educação clássica, ela surge dos gregos, né? Os filósofos, enfim, que vêm ensinando a gente como educar as pessoas, de Platão, de Sócrates, enfim. Então, a gente, às vezes, tem o pensamento, né? Que as pessoas, a gente já ouviu falar muito de educação clássica, o pensamento que a gente tem que é só do trívio e o quadrível, mas não é só isso daí é uma das coisas que comporta a educação clássica, tá? Mas a educação clássica é uma educação que ela é integral, ela abrange o ser humano de uma forma integral, tá? Então, algumas coisas eu já falei a vocês em informações, né? Organização do corpo, então eles focam muito nisso daí. Então a primeira coisa que eles falam, né, para você ter uma educação clássica, é você cuidar da dieta sua, né, que eu já falei a vocês também, a gente ter uma boa dieta, a gente saber aquilo que a gente come, a gente saber que o alimento que a gente come, ele interfere no intelecto nosso, em como a gente compreende as coisas, a cognição, a sua memória. Então tá tudo ligado. Se você é uma pessoa que exagera em açúcar, em óleo, em gordura, em um montão de porcaria que a gente tem, tô falando que você nunca mais pode comer isso, né? Mas o que é? Marítimo, né? Então não falo que você nunca mais pode estar comendo isso daí, né? Mas assim, pessoa que tá viciada nisso e só vive disso. Açúcar, a gente sabe que muitas, em principal as mulheres, né? Tem homens que também gostam muito de açúcar. Nossa. Mas em principal as mulheres vão se policiar, porque isso atrapalha muito a cognição de vocês. Vocês percebem porque nós homens somos muito mais inteligentes, né? E não é? Sócrates, Platão. A gente já tem. Então, cuidar da nossa dieta é uma coisa que é muito importante. Eu falo vocês cuidar, que eu já falei a vocês uma formação, mas vocês cuidarem também dessa dieta para os filhos seus, né? Às vezes a gente deixa, não, o filho ele vai comer qualquer coisa, pode, numa festa ou em outra, mas a gente se policiar sempre. Se você quer que seu filho tenha um intelecto bom, tenha uma vida boa, tenha uma educação integral boa, isso faz parte da educação clássica. Tá? Então e entra também a hidratação dele. Você pode incutir aí também ele se hidratar bem. Se hidratar bem, tem pessoa que pensa assim, você empanturrar seu filho de água. E não é isso, que muita água também, você sabe que causa inchaço, essas coisas assim. É água dependendo do tamanho dele, daquilo que ele precisa. Igual eu falei, o tamanho meu, vou dar um exemplo, precisa de 2,5 litros a 3 litros. Né? Tem pessoa que precisa de mais, tem pessoas que é mais magro, precisa de menos. Então você tem que ver o seu filho e ter uma noção de quanto que ele precisa, né? Então focar bem. Já falei a vocês o quanto que os homens hoje em dia estão perdendo a virilidade pelo tanto de comida ruim que eles comem, tanto de pessoa que está entrando em depressão, né? Por causa que o intelecto vai se apagando, a inteligência ele vai se apagando e ele não consegue enxergar um propósito de vida, um sentido de vida além da matéria, além daquilo que a gente vê. Falando um pouco, vou começar a falar mais, uma forma mais filosófica, né? Para a gente se acostumar, mas a gente consegue às vezes só enxergar a parte da matéria, né? A gente não consegue ir além dela. Então a gente acaba caindo numa depressão. E muitas pessoas que caíram em depressão, que estão em depressão hoje, ou pessoas que tiraram a vida deles, às vezes eles não sabem o porquê, mas por causa de uma alimentação que não estava legal, né? Que não se hidratavam legal, e a mente foi se afunilando, a mente foi se apagando, e a pessoa começou a não enxergar mais um sentido além da vida que está aqui hoje.
a nossa força, eu acredito que todo mundo aqui, né? Quando você tá num trabalho, um trabalho é difícil, você tá fazendo uma coisa, ou na casa sua, que é difícil, na casa sua, cuidar dos seus filhos lá. Às vezes tem dias que, nossa, caramba, cara, que difícil que é. Mas o que te mantém é a alegria de saber que um dia você vai chegar ao céu, um dia você vai encontrar os seus lá, e vai valer a pena o sacrifício seu, aquilo que você teve que sofrer, o seu sangue que você teve que dar, o tempo que você teve que dar, o tempo que você queria ter com você ali, que você teve que doar para os seus filhos. Então, o que alimenta nós, o que faz a gente às vezes não entrar em depressão, que tem até católico hoje entrando em depressão, né? Vocês sabem disso, né? Que às vezes queria uma família com muitos filhos, com 10 filhos, mas não estava preparado para isso, porque não vivia a vida espiritual, não sabia o que era isso, não sabia o que exigir deles. Pensava numa forma que romântica, né? Nossa, vou ter 10 filhos, que romântico. Mas nunca ninguém falou para eles a preparação que eles iam precisar ter para viver isso daí. Inclusive o marido, né? Quanto que ia dobrar a responsabilidade, porque uma das coisas que a educação clássica diz, que quanto mais pessoas que um homem mantém, maior é o valor dele. Então, quanto mais vida que você mantém, quanto mais pessoa que você sustenta, maior é o valor seu, mas maior valor seu, o porquê? Porque ninguém sabe o preço que você paga para isso. Você tem que trabalhar mais, você tem que se doar mais, você não tem tempo para fazer muita coisa que você gosta, às vezes jogar uma bola, às vezes de sair em algum local, enfim. Então, por isso, você vai crescendo em virtudes. Ou ao contrário, né? Tem esses homens que tem um montão de filho que não tá nem aí. Às vezes ele fez filho porque é do mundão mesmo, se lançou. Mas quem tem uma consciência, é um homem que está em Deus, quanto mais filhos, quanto mais pessoas que dependem dele, maior é o valor dele. Você ia falar alguma coisa?